Por séculos, muitos acreditaram que Yeshua ressuscitou no domingo pela manhã. Mas será que essa ideia está realmente nas Escrituras? Ou será que ela nasceu de uma interpretação equivocada dos textos e do calendário hebraico? Shalom! Bem-vindo ao canal Temei a Deus e Dai-lhe Glória. Se você ama compreender as Escrituras dentro do seu contexto original, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma revelação dos próximos estudos. Agora vamos juntos entender o que a palavra realmente ensina sobre o verdadeiro dia da ressurreição do Messias. A verdade é que, quando voltamos ao contexto original, percebemos que Yeshua nunca disse que ressuscitaria no primeiro dia da semana, mas sim depois de 3 dias e 3 noites, o sinal de Ioná, Jonas. Em Matitiahu, Mateus 12:40, ele declara claramente: assim como Ioná esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem no coração da terra. Se tomarmos a tradição popular, crucificação na sexta e ressurreição no domingo, não temos 3 dias e 3 noites, mas apenas 1 dia e meio, o que tornaria as palavras do próprio Messias sem cumprimento. E sabemos que Yeshua não poderia mentir, pois cada detalhe de sua missão estava de acordo com o tempo e as festas ordenadas pelo Eterno. É justamente aí que o erro começa. A contagem ocidental ignora o calendário hebraico, onde o dia começa ao pôr do sol, e não à meia-noite. O que muitos chamam de Sexta-feira Santa era, na verdade, o dia de preparação para o Shabat de Pesach, Páscoa. Um Shabat especial, diferente do sábado semanal. Nesse contexto, Yeshua foi entregue à morte na véspera desse Shabat festivo, e seu corpo foi colocado no sepulcro antes do pôr do sol, pois, conforme a Torá, nenhum corpo podia permanecer exposto durante o Shabat. Assim, o primeiro dia e a primeira noite se iniciam logo após o pôr do sol, e a contagem se cumpre de forma perfeita, chegando exatamente a 3 dias e 3 noites completas, até o momento em que Yeshua ressuscita, ao final do Shabat, e não no domingo. Esse é o ponto que muda toda a compreensão. A ressurreição não foi no primeiro dia da semana, mas antes que o primeiro dia começasse, enquanto ainda era Shabat. Quando as mulheres chegaram ao sepulcro, como diz o Evangelho de Yochanan, João 21, ainda estava escuro, e o anjo já havia declarado: ele já ressuscitou. Ou seja, o evento da ressurreição já havia acontecido antes da aurora do domingo, exatamente como o sinal profético havia sido anunciado. Isso revela algo profundo. O plano do Eterno não se baseia em tradições religiosas, mas na precisão de seus tempos sagrados, e Yeshua cumpriu cada um deles, inclusive o tempo exato da sua ressurreição. Quando Yeshua declarou que ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, ele estava apontando para um tempo profético exato, e não para uma contagem simbólica ou parcial, como muitos ensinam hoje. O sinal de Ioná, Jonas, era o selo da sua autoridade divina. Assim como Ioná esteve literalmente 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Yeshua também permaneceria 3 dias e 3 noites no sepulcro, nem mais, nem menos. Esse tempo é fundamental, porque o Eterno não trabalha com acasos, mas com Moedim, tempos determinados, e a morte e ressurreição do Messias ocorreram dentro dos dias das festas de Pesach, Páscoa. O próprio apóstolo Shaul, Paulo, escreveu que Yeshua é o nosso Cordeiro Pascal, sacrificado exatamente no momento em que os cordeiros eram imolados no templo. Isso significa que ele morreu na véspera de um Shabat festivo, o primeiro dia dos pães ázimos, que era um Shabat de descanso segundo a Torá. Esse detalhe é essencial, porque naquela semana ocorreram 2 Shabats, o Shabat festivo de Pesach e o Shabat semanal. Foi entre esses 2 dias santos que as mulheres prepararam os aromas, e o texto de Lucas 23:56 deixa isso claro. E voltando, prepararam especiarias e ungüentos, e descansaram no Shabat, conforme o mandamento. Se elas descansaram conforme o mandamento, quer dizer que esse descanso foi o Shabat semanal, e não o festivo, provando que houve um intervalo entre ambos. Assim, Yeshua foi sepultado antes do pôr do sol do Shabat festivo, permaneceu na terra durante o Shabat festivo e o Shabat semanal, e ressuscitou no final do Shabat, cumprindo com perfeição as 3 noites e 3 dias profetizados.
A cronologia fica assim: quarta-feira à tarde, crucificação e sepultamento antes do pôr do sol. Quarta noite e quinta, primeiro dia e primeira noite no sepulcro. Quinta noite e sexta, segundo dia e segunda noite. Sexta noite e sábado, terceiro dia e terceira noite. Ao pôr do sol do sábado, ressurreição. Quando as mulheres chegaram ao túmulo no primeiro dia da semana ainda escuro, ele já havia ressuscitado. O sinal de Ioná estava cumprido, e Yeshua venceu a morte exatamente no tempo profético designado pelo Eterno. Essa precisão mostra que as Escrituras não se contradizem, mas que a confusão vem de interpretações desconectadas da cultura e do calendário hebraico. Entender isso não é apenas um detalhe histórico, é reconhecer a fidelidade do Eterno aos seus próprios tempos. E cada vez que olhamos para essa cronologia, somos lembrados de que Yeshua é o Cordeiro perfeito, o cumprimento exato de cada moed, tempo determinado, estabelecido desde a fundação do mundo. Para compreender o verdadeiro tempo da ressurreição de Yeshua, é essencial entender que na semana da sua morte ocorreram dois tipos de Shabat, um Shabat festivo e o Shabat semanal. A Torá ensina em Vaikra, Levítico 23, que durante as festas do Eterno existem dias de descanso solene, chamados de Shabatot, ainda que não caiam necessariamente no sétimo dia da semana. Durante a festa de Pesach, Páscoa, e Matzot, pães ázimos, o primeiro e o sétimo dia são considerados Shabats festivos, dias santos de cessar todo o trabalho. É por isso que o Evangelho de Oxanã, João 19:31 diz: porque era a preparação e aquele Shabat era um grande dia. João usa essa expressão, um grande dia, justamente para distinguir o Shabat de Pesach do Shabat semanal que viria em seguida. Essa distinção é a chave que muitos intérpretes ocidentais perderam. Ao lerem apenas o termo Shabat, supuseram que se tratava do sábado semanal, e não perceberam que dois Shabats consecutivos mudam totalmente a cronologia. Assim, quando Yeshua foi crucificado na véspera do Shabat festivo, as mulheres esperaram que esse primeiro Shabat passasse para então preparar os aromas e especiarias. Depois que terminaram os preparos, veio o Shabat semanal. E descansaram conforme o mandamento, como está escrito em Lucas 23:56. Esse simples detalhe, 2 dias de descanso consecutivos, explica por que o sepulcro ficou guardado por mais tempo e por que Yeshua permaneceu 3 dias e 3 noites no coração da terra. O calendário ocidental, moldado pela contagem romana, ignora o ciclo bíblico que começa ao pôr do sol, distorcendo toda a sequência dos eventos. Quando tentamos encaixar a crucificação na sexta e a ressurreição no domingo, criamos um problema insolúvel. O sinal de Ioná deixaria de se cumprir. Mas quando voltamos ao entendimento hebraico, tudo se encaixa de forma perfeita. Yeshua morre na véspera do Shabat festivo, permanece na terra durante os 2 Shabats consecutivos e ressuscita ao pôr do sol do Shabat semanal, quando o primeiro dia da semana ainda não havia começado. Isso confirma que ele não ressuscitou no domingo, mas no final do Shabat, exatamente como o Eterno havia determinado em seus tempos proféticos. A cronologia hebraica não contradiz o Evangelho, ela revela o Evangelho. E quanto mais voltamos à linguagem e à cultura de Israel, mais claramente enxergamos a coerência e a exatidão do plano de redenção traçado pelo Eterno. Um dos maiores erros de interpretação ao longo da história foi ignorar o modo como o povo de Israel contava os dias. No pensamento hebraico, o dia não começa à meia-noite, mas ao pôr do sol, conforme está em Bereshit, Gênesis 1:5. E foi tarde e foi manhã o primeiro dia. Essa simples verdade muda completamente a maneira como compreendemos a morte e a ressurreição de Yeshua. Quando ele foi colocado no sepulcro antes do pôr do sol, já se iniciava um novo dia, o primeiro dos 3 dias e 3 noites que ele mesmo havia profetizado. Assim, a contagem correta é esta: primeiro período, da quarta-feira ao pôr do sol até a quinta-feira ao pôr do sol, primeira noite e primeiro dia. Segundo período, da quinta-feira ao pôr do sol até a sexta-feira ao pôr do sol, segunda noite e segundo dia. Terceiro período, da sexta-feira ao pôr do sol até o sábado ao pôr do sol,
terceira noite e terceiro dia. Ao final do Shabat, quando o sol estava se pondo, Yeshua ressuscitou cumprindo exatamente 3 dias e 3 noites, o sinal perfeito de Ioná, Jonas. É por isso que quando as mulheres chegaram ao túmulo, no primeiro dia da semana ainda escuro, o anjo já lhes disse: ele já ressuscitou. O evento já havia ocorrido antes da madrugada do domingo, durante as últimas horas do Shabat, enquanto o novo dia ainda não havia começado. Essa compreensão revela a precisão profética com que o Eterno cumpre os seus tempos. Nenhum detalhe é simbólico ou aleatório. Cada minuto do sacrifício, do sepultamento e da ressurreição foi ordenado conforme os Moedim, tempos determinados, que apontam para a redenção em Yeshua. Quando olhamos a narrativa sob o prisma hebraico, percebemos que a ressurreição não aconteceu por acaso, mas exatamente no momento em que o Shabat se encerrava, simbolizando o fim do descanso e o início de uma nova criação. O Messias, ao vencer a morte, abriu o caminho para que a humanidade fosse restaurada ao propósito original do Eterno: viver em comunhão e obediência à sua vontade eterna. Se esse estudo está abrindo o seu entendimento, curta este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas com a verdade das Escrituras. Um dos pontos mais importantes para compreender o verdadeiro momento da ressurreição é analisar com atenção o que os evangelhos realmente dizem sobre a visita das mulheres ao sepulcro. O evangelho de Yohanan, João 21, declara: no primeiro dia da semana, ainda escuro, Miriam de Magdala, Maria Madalena, foi ao sepulcro e viu que a pedra já havia sido removida. Note que o texto diz ainda escuro. Isso significa que o sol ainda não havia nascido, ou seja, o domingo ainda não havia começado plenamente. Mesmo assim, o túmulo já estava vazio. Isso revela que Yeshua, Jesus, não ressuscitou ao amanhecer, mas antes do amanhecer, ao final do Shabat. Essa é uma chave que muda toda a percepção ocidental sobre o evento. O anjo não disse, ele ressuscitou agora. O anjo disse, ele já ressuscitou. Em outras palavras, quando as mulheres chegaram, a ressurreição já havia acontecido. E isso nos leva diretamente para o final do dia de Shabat. Os evangelhos de Matitiahu, Mateus e Lucas confirmam esse mesmo fato sob ângulos diferentes, porque cada um deles escreveu dentro da mentalidade hebraica do tempo. Em Matitiahu 28.1, o texto original no grego e refletindo o hebraico de origem, diz literalmente: e após os Shabats, ao raiar o primeiro dia da semana, Miriam de Magdala e a outra Miriam foram ver o sepulcro. Observe com atenção. A expressão é após os Shabats, no plural. Isso não é erro de tradução. É um detalhe que confirma a existência de 2 Shabats consecutivos durante a semana do Pessa, a Páscoa bíblica. O primeiro, Shabat festivo, e o segundo, Shabat semanal. As mulheres só puderam ir ao túmulo depois que ambos os Shabats haviam passado. E o texto harmoniza perfeitamente com Lucas 23:56, que diz: e voltando, prepararam aromas e ungüentos, e no Shabat descansaram segundo o mandamento. Essa expressão, descansaram segundo o mandamento, mostra que Lucas estava diferenciando o Shabat do mandamento, o 7º dia da semana, do Shabat festivo que havia ocorrido antes. Assim, a sequência dos fatos se torna clara. Yeshua foi sepultado antes do pôr do sol, pois o Shabat festivo de Pessa estava para começar. As mulheres descansaram nesse Shabat festivo, depois compraram aromas e novamente descansaram no Shabat semanal, antes de ir ao túmulo ao final do sábado, quando o sol já se punha. Nesse exato momento, o final do Shabat e o início do primeiro dia, Yeshua ressuscitou. A cronologia bíblica é perfeita, e cada detalhe revela que o Messias cumpriu exatamente o sinal de Ioná, Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. 3 dias e 3 noites não cabem entre sexta à tarde e domingo de manhã, mas se encaixam perfeitamente entre quarta ao pôr do sol e o final do Shabat, confirmando a exatidão da profecia. A compreensão hebraica do tempo e do calendário devolve clareza ao texto e honra a fidelidade do Eterno.
porque o Pai não trabalha em confusão. Cada evento da redenção segue o ritmo profético que ele estabeleceu desde a fundação do mundo. O Messias ressuscitou no tempo exato, ao encerrar o Shabat, selando a vitória sobre a morte e confirmando que o plano do Eterno é perfeito e imutável. Quando entendemos que Yeshua ressuscitou antes de encerrar o Shabat, ainda durante as últimas horas do sábado, começamos a enxergar algo muito mais profundo do que uma mera contagem de dias. A ressurreição do Messias não foi um evento solto no calendário. Foi o cumprimento exato do plano do Eterno, dentro do tempo sagrado que ele mesmo criou desde Bereshit, Gênesis. O Shabat não é apenas um dia de descanso. O Shabat é um santuário no tempo, um Mikdash Zemani, um portal espiritual onde o Eterno manifesta seu poder. Em Êxodo 28 ele diz: lembra-te do Shabat para o santificar. Ele não diz para santificar um lugar, mas um tempo. Em Gênesis 2:3, o Eterno abençoou o sétimo dia e o santificou, tornando o Shabat um espaço sagrado, um encontro marcado entre o Criador e o homem. Em Isaías 58:13-14, o Shabat é descrito como o tempo em que encontramos o deleite do Eterno e experimentamos sua presença. Em toda a Torá, o Shabat é o momento em que o Eterno libera descanso, vida, restauração e bênção. E não é coincidência que Yeshua, depois de cumprir a obra da redenção, descansou no túmulo durante o Shabat. E antes que o Shabat terminasse, a vida rompeu a morte, porque o Shabat é o tempo da vida plena, do renovo, do agir sobrenatural do Eterno. A ressurreição no Shabat não foi acidente, foi profecia, foi propósito. Foi a manifestação suprema do poder criador e restaurador do Eterno dentro do seu próprio santuário no tempo. Assim como o Eterno completou a criação e descansou, Yeshua completou a redenção e ressuscitou no descanso, inaugurando a nova criação. O Shabat e a ressurreição não competem, eles se revelam mutuamente. No Shabat, o Eterno formou o homem. No Shabat, ele restaurou o homem. No Shabat, o Eterno soprou vida na criação. No Shabat, Yeshua se levantou trazendo vida eterna a todos os que creem. Cada detalhe foi ordenado pelo Pai, o Pessa, o sepultamento, o descanso no Shabat e a ressurreição durante o próprio Shabat, porque o Shabat é o portal da vida. E é por isso que o Messias venceu a morte nele, e não fora dele. Quando compreendemos isso, voltamos a enxergar o Evangelho como ele é: judaico, profético, coerente e perfeito. A ressurreição de Yeshua, antes do pôr do sol do Shabat, é o selo de que o Eterno cumpre suas promessas dentro do tempo que ele mesmo santificou. Se esse estudo te abençoou, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você contribui para que o canal cresça e continue levando a verdade da palavra. Abençoe um amigo compartilhando essa verdade, para que mais pessoas sejam alcançadas e edificadas. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Até o próximo estudo. Shalom, shalom.